em um anúncio de tirar o fôlego que está enviando ondas de choque por todo o mundo automotivo. O CEO da Toyota acaba de revelar uma inovação revolucionária que pode significar o fim da era dos veículos elétricos como a conhecemos, apresentando um novo motor movido não a gasolina, não a eletricidade, mas a água. Isso mesmo! A Toyota afirma ter desenvolvido um motor revolucionário movido a água que pode virar completamente o impulso global em direção aos EVs e deixar até os maiores concorrentes para trás. Enquanto a Tesla e outras gigantes de veículos elétricos despejam bilhões em tecnologia de baterias, infraestrutura de carregamento e sistemas autônomos, o salto ousado da Toyota em uma direção totalmente diferente pegou o mundo e seus concorrentes desprevenidos. Até mesmo Elon Musk, o rosto franco da revolução dos EVs, pode estar repensando o futuro do transporte à luz desse desenvolvimento impressionante. No fim das contas, eu simplesmente quero tornar cada carro melhor, não importa qual tipo de padrão eles tenham. Será este o avanço que finalmente destrona os carros elétricos? A água poderia realmente ser a fonte de energia limpa que impulsiona a próxima geração de veículos? E mais importante, o que isso significa para a Tesla, Musk e toda a indústria de carros elétricos? Fique conosco enquanto exploramos os novos e empolgantes avanços na tecnologia automotiva e descobrimos tudo o que a Toyota tem a dizer sobre seu novo motor a água. Mas antes de mergulharmos, não se esqueça de clicar no botão de inscrição para nunca perder a chance de ser o primeiro a saber sobre informações revolucionárias como esta. Vamos começar! O novo motor a água da Toyota. A mais recente inovação da Toyota provavelmente irá revolucionar a indústria automobilística como a conhecemos. Imagine um carro movido a água. Este veículo impressionante utiliza um processo avançado de eletrólise para converter água em hidrogênio que alimenta o motor. Seu motor utiliza a energia química liberada durante a recombinação de hidrogênio e oxigênio para produzir energia, liberando apenas vapor d'água como subproduto. Isso não apenas reduz as emissões prejudiciais, mas também aborda as crescentes preocupações com o aquecimento global e a poluição do ar. A inovação da Toyota promete um futuro mais limpo e mais verde para o transporte, alinhando-se aos esforços globais para combater as mudanças climáticas. Embora os carros elétricos tenham estado na vanguarda do movimento automotivo verde por anos, elogiados por seu status de emissão zero e por sua dependência de fontes de energia renováveis, o carro movido a água da Toyota oferece várias vantagens únicas sobre os veículos elétricos tradicionais. Enquanto os carros elétricos dependem de baterias que exigem carregamento a partir da rede elétrica, o carro movido a água da Toyota usa água, um recurso abundante e renovável. O processo de eletrólise que divide a água em hidrogênio e oxigênio pode ser alimentado por fontes de energia renováveis como solar ou eólica, tornando todo o sistema mais sustentável. Mas isso não é tudo. Os carros elétricos têm sido comercializados como veículos de emissão zero, mas a produção e o descarte de baterias de íon-lítio representam grandes desafios ambientais e exigem um grande investimento de recursos. No entanto, o carro movido a água da Toyota contorna completamente essas questões. De acordo com um anúncio feito pelo vice-presidente executivo e diretor de tecnologia Yoki Nakajima em uma reunião recente no Japão, a Toyota planeja mudar o futuro do transporte com essa nova tecnologia. Nakajima falou sobre o grande plano da Toyota de deixar de ser apenas uma empresa de carros e começar a ser uma empresa de mobilidade que ajuda as pessoas a terem muitas opções de deslocamento. Ele foi acompanhado por dois outros líderes, Taker Kato, que é responsável pela produção de carros elétricos chamados BEVs, e Mitsumasa Yamagata, que liderará a equipe que fabrica carros a hidrogênio quando a fábrica abrir em breve. Os carros com célula de combustível de hidrogênio da Toyota funcionam usando uma reação química entre o hidrogênio armazenado no carro e o oxigênio do ar para produzir eletricidade que alimenta o veículo. Esse sistema inclui uma parte importante chamada eletrolisador. O processo é muito eficiente e seguro, pois não precisa de muita energia e não produz subprodutos prejudiciais. Uma das melhores coisas sobre esse processo é que ele não precisa de um grande tanque pesado para armazenar o hidrogênio. O eletrolisador pode produzir hidrogênio conforme necessário, tornando o carro mais leve e mais eficiente. Para usar o combustível de hidrogênio de forma eficaz, algumas partes do motor do carro precisam ser alteradas. Os injetores de combustível, que pulverizam combustível no motor, precisam ser adaptados para pulverizar hidrogênio corretamente. Além disso, o bloco do motor e o cabeçote do cilindro precisam ser mais resistentes para suportar a alta pressão do combustível de hidrogênio.
Outras peças como válvulas e velas de ignição também precisam ser especialmente fabricadas para ajudar o motor a funcionar bem e com segurança. Entraremos nos detalhes completos de como o processo realmente funciona mais tarde. Mas tenha em mente que o motor a água da Toyota é melhor do que outros motores que usam hidrogênio simplesmente porque é muito mais fácil e barato armazenar água do que armazenar hidrogênio. O hidrogênio é um gás, então precisa de tanques especiais que suportem alta pressão. Esses tanques são pesados, caros e podem vazar, o que pode ser perigoso. A água, sendo um líquido, é muito mais fácil de armazenar e não precisa de tanques especiais ou alta pressão, tornando-a mais segura e mais prática. Isso torna o motor a água versátil, adequado para carros pequenos, caminhões grandes e até usinas de energia. Sua simplicidade e segurança o tornam uma escolha melhor do que outros tipos de motores. Além disso, ajuda a reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e diminui as emissões prejudiciais. Isso torna uma opção mais sustentável para transporte e geração de energia. No entanto, pode surpreender você saber que todo esse motivo para criar um carro movido a água não é exatamente uma ideia original. A história dos veículos movidos a água. Muito antes de a Toyota começar a trabalhar em carros que funcionam puramente com água, muitos outros já haviam tentado fazer o mesmo. O número de afirmações ousadas e tentativas experimentais pode simplesmente surpreender você. Em 2008, uma empresa japonesa chamada JPX ganhou manchetes ao anunciar um carro que poderia funcionar com água em vez de gasolina ou diesel. Chamou atenção rapidamente porque oferecia a promessa de uma maneira mais barata e mais ecológica de abastecer veículos. A JPX afirmou que seu carro usava um sistema especial que dividia a água em hidrogênio e oxigênio, usando o hidrogênio como combustível para mover o carro. Mas especialistas logo descobriram que o sistema não funcionava apenas com água. Também exigia um material chamado hidreto metálico. Isso significava que o carro não era realmente movido apenas a água. A JPX nunca comprovou suas alegações com evidências científicas sólidas, e muitos cientistas ficaram altamente céticos. Eles explicaram que a água é uma molécula muito estável e dividi-la em hidrogênio e oxigênio exige muita energia. De acordo com a física, você não pode obter energia gratuita da água porque, na verdade, é preciso mais energia para quebrar as moléculas de água do que a que se obtém de volta ao usar o hidrogênio como combustível. Alguns cientistas também lembraram as pessoas de Stanley Meyer, que nos anos 1980 disse ter construído um bug que funcionava com água. Mas, assim como a JPX, Meyer nunca forneceu provas sólidas. Eventualmente suas alegações foram expostas como falsas e em 1996, ele foi condenado por fraude. Toda a história da JPX lembrou muitas pessoas do caso de Meyer e deixou outras ainda mais desconfiadas desse tipo de alegação. Em 2002, outra empresa chamada Hydrogen Technology Applications disse ter criado um dispositivo chamado Aquain que poderia dividir a água em hidrogênio e oxigênio. No início eles o usaram para tornar a soldagem mais segura, mas depois começaram a dizer que poderia ser usado para alimentar carros. No entanto, suas explicações científicas não se sustentaram, e muitas de suas alegações pareceram exageradas. A empresa mais tarde admitiu que o dispositivo só poderia ajudar a melhorar a eficiência do combustível. Ele não poderia realmente fazer um carro funcionar apenas com água. Também em 2002, uma empresa chamada Genesis World Energy afirmou ter uma maneira de obter energia da água. Eles arrecadaram muito dinheiro de investidores, mas nunca entregaram um produto funcional. Em 2006, o fundador da empresa, Patrick Kelly, acabou na prisão por fraude. Então, em 2008, o mesmo ano em que a JPX fez seu grande anúncio, um homem no Sri Lanka chamado Tushara Priyal Desa disse ter dirigido um carro por 190 milhas usando apenas 3 litros de água. Até o primeiro-ministro do Sri Lanka o apoiou inicialmente, mas logo depois Tushara foi preso por fraude. E como muitos antes dele, suas alegações acabaram sendo fortemente exageradas e enganosas. Mais recentemente, em 2022, um inventor da Indonésia chamado Ariantol afirmou ter criado um dispositivo chamado Ancuba que poderia converter água em combustível de hidrogênio. Ele disse que poderia abastecer uma motocicleta por 500 quilômetros usando apenas 1 litro de água e até afirmou que marcas de carros de luxo como Lamborghini e Ferrari estavam interessadas em sua invenção. Mas cientistas na Indonésia levantaram dúvidas, dizendo que o dispositivo não fazia sentido de acordo com as leis da física. Também se descobriu que as empresas de automóveis não estavam realmente interessadas.
Assim como nos casos anteriores, a história de Ariantol parecia mais sobre fazer alegações chamativas do que oferecer tecnologia real comprovada. Apesar dessas tentativas fracassadas e golpes, temos que nos perguntar se houve uma tentativa deliberada de sufocar o uso da água como combustível para veículos. Embora certamente não possamos provar que houve supressão, há muitas razões pelas quais isso poderia acontecer. Por um lado, a indústria global de energia, atualmente dominada por combustíveis fósseis, vale trilhões de dólares. Introduzir uma tecnologia que poderia tornar as fontes de energia tradicionais coisa do passado ameaça os interesses financeiros de corporações e partes interessadas poderosas. Essas entidades têm recursos e influência suficientes para suprimir ou desacreditar tecnologias que possam ameaçar seu domínio de mercado. Por exemplo, empresas de combustíveis fósseis têm interesse em manter sua participação de mercado e podem fazer lobby contra ou desacreditar tecnologias de energia alternativa para proteger seus lucros. Outra razão provável é que tecnologias novas e inovadoras frequentemente enfrentam ceticismo e resistência do público e da mídia. É compreensivelmente difícil para o público entender como a água poderia ser usada para alimentar um veículo e os riscos percebidos. Preocupações com segurança e falta de compreensão podem levar à publicidade negativa e dificultar a aceitação generalizada. Entidades poderosas também podem optar por explorar esses medos para manter controle sobre a narrativa e suprimir essas tecnologias potencialmente disruptivas. Por exemplo, campanhas de desinformação podem criar dúvida e medo em torno de novas tecnologias, tornando o público menos propenso a aceitá-las. No entanto, com a Toyota declarando publicamente seus planos de desenvolver esses carros enquanto apresenta evidências de como a ciência funciona, é totalmente possível que estejamos prestes a ver o amanhecer de uma nova era. Sua influência no mercado de mobilidade, a confiança que construiu ao longo dos anos e seu vasto conjunto de recursos sugerem que veremos veículos movidos a água se tornarem uma realidade em vez de apenas boatos. Tudo isso é resultado do desejo da Toyota de permanecer à frente em um mercado que está se movendo em direção a tecnologias limpas e veículos elétricos, especialmente com novos carros elétricos vindos de empresas como BYD e Xiaomi na China. Isso os levou a se concentrar em tornar sua tecnologia de hidrogênio melhor e mais eficiente para atender à crescente necessidade de transporte ambientalmente amigável. Essa história de ideias de carros movidos a água mostra que, embora muitas alegações possam ter sido falsas, a busca por soluções de energia mais verdes é real e importante. A pesquisa contínua da Toyota já produziu um carro, o Mai, que é movido a hidrogênio. E esses avanços provam que um futuro mais sustentável no transporte é possível. E ainda há mais por vir. Comparação com China e América na produção de veículos elétricos. É de conhecimento comum que na corrida rumo ao transporte sustentável, a China e os Estados Unidos têm liderado a produção de veículos elétricos EV. A China, com suas políticas agressivas e investimentos significativos em infraestrutura de EV, tornou-se o maior mercado de veículos elétricos. Empresas como BYD, NIO e Xiaomi estão liderando a revolução de EV da China, beneficiando-se de subsídios governamentais, redes extensas de carregamento e fortes capacidades de fabricação. O compromisso do governo chinês em reduzir as emissões de carbono e a poluição urbana levou a regulamentações rigorosas que favorecem a adoção de EVs. Como resultado, o mercado de EV da China viu um crescimento rápido, com milhões de carros elétricos vendidos anualmente. O foco do país no desenvolvimento de tecnologia de baterias e na expansão de sua infraestrutura de carregamento também desempenhou um papel crucial na manutenção de sua posição como líder global na produção de EV. Em contraste, os Estados Unidos, lar de grandes empresas como a Tesla, também fizeram avanços significativos no setor de EV. A Tesla, sob a liderança de Elon Musk, revolucionou o mercado com seus designs inovadores, tecnologia de ponta e uma ampla rede de supercarregadores. O compromisso da empresa em melhorar a eficiência e o alcance das baterias é contínuo, elevando os padrões da indústria. Além disso, montadoras como General Motors e Ford mudaram seu foco para veículos elétricos, introduzindo novos modelos e investindo pesadamente em tecnologia de EV. No entanto, apesar do progresso na produção de EV, tanto a China quanto os Estados Unidos enfrentam desafios relacionados ao impacto ambiental da produção e descarte de baterias, bem como a necessidade de fontes de energia sustentáveis para carregar esses veículos. É aqui que o carro movido a água da Toyota apresenta uma vantagem única.
A inovação da Toyota no desenvolvimento de um veículo que funciona com hidrogênio derivado da água diferencia da abordagem tradicional de EV, ao contrário dos veículos elétricos a bateria BEVs, que dependem de grandes baterias de íon lítio. O carro movido a água da Toyota utiliza células de combustível de hidrogênio. Essa diferença não apenas aborda algumas das preocupações ambientais associadas à produção de baterias, mas também oferece uma alternativa mais limpa em termos de emissões ao produzir apenas vapor d'água. O motor da Toyota elimina a liberação de poluentes nocivos como dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e material particulado, que são comuns em veículos movidos a combustíveis fósseis. Além disso, a tecnologia de célula de combustível de hidrogênio da Toyota oferece várias vantagens sobre as baterias convencionais usadas em veículos elétricos. Por exemplo, células de combustível de hidrogênio podem ser reabastecidas muito mais rapidamente do que recarregar uma bateria, muitas vezes levando apenas alguns minutos para encher um tanque de hidrogênio em comparação com várias horas necessárias para recarregar uma bateria. Isso torna o carro movido a água mais conveniente para viagens de longa distância e reduz o tempo de inatividade para reabastecimento. Outra grande vantagem das células de combustível de hidrogênio é sua maior densidade energética em comparação com baterias de íon lítio. Isso significa que células de combustível de hidrogênio podem armazenar mais energia por unidade de peso, potencialmente proporcionando maior autonomia de condução para os veículos. Além disso, o hidrogênio pode ser produzido usando várias fontes de energia renovável como solar, eólica e hidrelétrica, aumentando ainda mais a sustentabilidade dessa tecnologia. A abordagem da Toyota também aborda alguns dos principais desafios associados à produção e armazenamento de hidrogênio. A empresa desenvolveu unidades avançadas de eletrólise que são mais eficientes, reduzindo o consumo geral de energia necessário para produzir hidrogênio a partir da água. Essas unidades utilizam catalisadores e materiais de ponta para aumentar a eficiência do processo de eletrólise, tornando-o mais viável para a produção em larga escala. Em termos de armazenamento de hidrogênio, a Toyota inovou com tanques de alta pressão feitos de materiais compostos avançados. Esses tanques são projetados para serem leves e extremamente duráveis, garantindo o armazenamento seguro de hidrogênio sob alta pressão. O sistema de armazenamento está equipado com sensores de última geração e recursos de segurança para detectar e prevenir vazamentos, fornecendo uma camada adicional de segurança. A Toyota também abordou o desafio de operar veículos a hidrogênio em climas frios. O hidrogênio pode congelar em temperaturas extremamente baixas, potencialmente afetando o desempenho do veículo. Para superar isso, a Toyota desenvolveu soluções inovadoras como a incorporação de elementos de aquecimento e isolamento no sistema de armazenamento de hidrogênio. Essas medidas garantem que o veículo possa operar de forma confiável mesmo em condições severas de inverno, tornando os veículos a hidrogênio viáveis em uma gama mais ampla de ambientes. O compromisso da Toyota em integrar fontes de energia renovável no processo de produção de hidrogênio está alinhado aos esforços globais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, utilizando energia solar, eólica e hidrelétrica para gerar hidrogênio. O carro movido a água da Toyota pode operar com uma pegada mínima de carbono, tornando-se uma alternativa verdadeiramente verde na indústria automotiva. A missão contínua da Toyota por inovação ecológica. Grandes coisas geralmente não acontecem da noite para o dia, e a dedicação da Toyota à inovação ecológica não é exceção. Sua jornada vai muito além de apenas criar veículos com célula de combustível de hidrogênio. A Toyota tem sido pioneira em tecnologia híbrida e continua a explorar alternativas de combustível mais limpas. Uma área de destaque é o desenvolvimento de hidrocarbonetos que são mais amigáveis ao meio ambiente. Normalmente, hidrocarbonetos se referem a combustíveis fósseis como gasolina e diesel, grandes contribuintes para emissões de carbono. Mas a Toyota está investigando hidrocarbonetos sintéticos e biocombustíveis como substitutos mais limpos. Hidrocarbonetos sintéticos são feitos por meio de reações químicas que transformam dióxido de carbono e hidrogênio em combustível, basicamente reciclando CO2 e reduzindo as emissões totais. Biocombustíveis que vêm de fontes renováveis como materiais vegetais, resíduos animais e algas, oferecem outra possibilidade empolgante. Esses combustíveis não são apenas sustentáveis, mas podem ser produzidos repetidamente. A Toyota tem investido em tornar a produção de biocombustível mais eficiente e em descobrir como usar esses combustíveis em seus veículos. O grande objetivo: oferecer soluções mais limpas.
Neste momento, enquanto o mundo constrói a infraestrutura necessária para veículos a hidrogênio e elétricos, isso é apenas o começo. Além dos hidrocarbonetos, a Toyota deu grandes saltos na tecnologia de células de combustível. No centro de sua estratégia de veículos verdes está a célula de combustível de hidrogênio, que transforma gás hidrogênio em eletricidade por meio de uma reação química com oxigênio. Esse processo libera apenas vapor d'água, tornando-se uma das fontes de energia mais limpas disponíveis. O primeiro protótipo de um veículo com célula de combustível da Toyota remonta ao início dos anos 90, e desde então a tecnologia evoluiu bastante. As células de combustível atuais são mais poderosas, mais compactas e mais acessíveis. Essas melhorias são graças a melhores materiais catalisadores, membranas mais resistentes e design de sistema mais inteligente. De acordo com as atualizações mais recentes, a Toyota possui mais de 5.000 patentes relacionadas à tecnologia de células de combustível de hidrogênio. Essas patentes cobrem inovações importantes como a construção do conjunto de células de combustível, como o hidrogênio é armazenado e como produzi-lo de forma eficiente. Ao garantir essas patentes, a Toyota não apenas protege suas inovações, mas também reforça sua liderança na construção de um futuro mais verde para o transporte. O processo do eletrolisador explicado. A maneira como os produtos de célula de combustível de hidrogênio da Toyota funcionam é usando uma reação química entre o hidrogênio armazenado no veículo e o oxigênio, no ar ao nosso redor. Essa reação produz eletricidade que alimenta o carro. É uma maneira muito inteligente e eficiente de fazer os carros funcionarem sem prejudicar o meio ambiente. O motor possui uma parte especial chamada eletrolisador. Essa parte recebe água e usa um processo chamado eletrólise para dividir as moléculas de água em duas coisas diferentes, hidrogênio e oxigênio. A água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio unidos. O eletrolisador usa um tipo especial de energia chamado eletricidade para separar esses átomos. A eletricidade é enviada por 2 peças especiais de metal chamadas eletrodos. Esses eletrodos são colocados na água e quando a eletricidade flui através deles, faz com que as moléculas de água comecem a se separar. Os átomos de hidrogênio são atraídos para um dos eletrodos e os átomos de oxigênio são atraídos para o outro eletrodo. Isso significa que o hidrogênio e o oxigênio são separados um do outro. O eletrodo para o qual o hidrogênio é atraído é chamado de eletrodo negativo ou cátodo. O eletrodo para o qual o oxigênio é atraído é chamado de eletrodo positivo ou ânodo. Quando a eletricidade flui pelos eletrodos, faz com que os átomos de hidrogênio se movam para o cátodo e os átomos de oxigênio se movam para o ânodo. Esse processo é muito eficiente e seguro, pois não precisa de muita energia para acontecer e não produz subprodutos prejudiciais. A única coisa que sai do eletrolisador é hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio pode então ser usado como combustível para o motor. O motor converte a energia elétrica da célula de combustível em energia mecânica, movimentando as rodas. A unidade de controle de potência desempenha um papel crucial aqui, gerenciando o fluxo de eletricidade do conjunto de células de combustível e da bateria para o motor, garantindo distribuição eficiente de energia para aceleração suave e frenagem regenerativa. O conjunto de células de combustível gera eletricidade por meio da reação eletroquímica entre hidrogênio e oxigênio. Isso produz eletricidade de corrente contínua DC que é então convertida em corrente alternada AC por um inversor para alimentar o motor. Durante a frenagem, o motor atua como gerador, convertendo energia cinética de volta em energia elétrica que é armazenada na bateria. Isso não apenas aumenta a eficiência, mas também melhora a experiência geral de condução. Mas ainda há mais. A eletrólise em si não é 100% eficiente. Sistemas tradicionais de eletrólise podem ter eficiências em torno de 60% a 70%. Isso significa que 30 a 40% da energia usada é perdida como calor. Avanços recentes, no entanto, elevaram a eficiência de sistemas avançados de eletrólise para perto de 80% ou mais. Essas melhorias se devem em grande parte a melhores materiais, catalisadores mais eficientes e condições operacionais otimizadas. Uma vez que o hidrogênio é produzido, ele é armazenado e usado em uma célula de combustível para gerar eletricidade. Células de combustível normalmente têm uma eficiência de cerca de 50 a 60%. Isso significa que quando você combina a eficiência da eletrólise e das células de combustível, a eficiência geral de converter água em eletricidade utilizável em um veículo pode ser em torno de 40 a 50%.
Embora isso possa parecer baixo, veículos com célula de combustível de hidrogênio, FCVS, normalmente têm maior autonomia em comparação com veículos elétricos a bateria BEVS, porque o hidrogênio tem maior densidade energética. Isso significa que, apesar da eficiência de 40 a 50%, a quantidade de energia armazenada como hidrogênio pode proporcionar distâncias de condução substanciais.